Fala pessoal, tudo bem? Quero gravar um vídeo hoje um pouco polêmico, mas de suma importância, a respeito dessa nova geração Z. São essas pessoas que nasceram no ano de 1995 para cá. Alguns falam que é um pouco antes, um pouco depois, enfim. O que essas pessoas, para falar a verdade, né, esses jovens, será que eles estariam preparados para enfrentar desafios tão grandes, caso eles fossem exigidos? Eu vou falar o título para vocês, eu botei assim, ó. Fiz minhas anotações aqui. Reflexão crítica sobre a geração Z e sua abordagem ao sobrevivencialismo. A geração Z, frequentemente elogiada por sua conectividade digital e inovações, também merece uma análise crítica, especialmente quando se observa uma abordagem ao sobrevivencialismo. Esta geração, nascida em meio a avanços tecnológicos, enfrenta críticas por atitudes e comportamentos que, em alguns casos, parecem distanciados da realidade. Ao analisar a relação entre a geração Z e o sobrevivencialismo, surgem questionamentos sobre a capacidade dessa geração de enfrentar desafios de maneira realista. Será que eles dão conta de... Galera, eu sou da década de 80, tá? Então, o que eu vejo hoje dessa nova leva que tá surgindo aí de homens, de mulheres fracos, é complicado, tá? Aqui eu já quero abrir um espaço também, um parêntese, para falar que eu não estou generalizando. De maneira nenhuma eu quero generalizar e falar que todos são da mesma forma. Não. Mas eu posso falar para vocês que pelo menos aí uns 80% é uma geração fraca, uma geração que não tem inteligência emocional, uma geração que não sabe resolver problemas, uma geração que não sabe receber disciplina, uma geração que não sabe ser comandada hierarquicamente. Então é uma geração que Deus tenha misericórdia mesmo. Porque se o pai, uma mãe de um adolescente desse, de um jovem desse, chegar a morrer, eu acredito que ela não tem capacidade de sobreviver por conta própria. Porque hoje o que elas estão aprendendo é totalmente fora da realidade que foi na nossa época. Então é uma geração assim, bem complicada. Vamos continuar. Desconexão da realidade e dependência da tecnologia. A geração Z muitas vezes parece mais interessada em construir realidades virtuais do que enfrentar os desafios do mundo real. A dependência excessiva de dispositivos tecnológicos, aliada à superficialidade das interações online, evidencia uma desconexão preocupante com a realidade. Por isso que hoje eles não conseguem resolver questões simples da vida. Porque, gente, a vida ela bate. Você muitas vezes está ao outro lado que também já tem uma certa idade, nós sabemos que a vida ela ensina. Então não adianta ficar escondido a vida toda, porque um dia você vai ser chamado para viver sua realidade. Eu tenho pessoas na família que vivem debaixo da saia da mãe, do pai até hoje. E eu sempre me pergunto, quando eles se forem, essa pessoa ela vai ter o mínimo de capacidade de sobreviver? É difícil, gente, é porque a vida ela vai nos ensinar na prática. Nesse contexto, a busca por técnicas de sobrevivencialismo pode parecer paradoxal, uma vez que muitos jovens parecem preferir escapar para mundos digitais em vez de confrontar situações concretas. Gratificação instantânea e a falta de resiliência. A cultura da gratificação instantânea, fortemente presente na geração Z, cria uma mentalidade que busca resultados imediatos sem esforço duradouro. A abordagem ao sobrevivencialismo, que requer paciência, habilidade, práticas e perseverança, pode parecer incompatível com uma geração que muitas vezes desiste diante das primeiras adversidades. Essa geração que nós estamos vivendo, uma geração que não tem paciência nenhuma, habilidades, esforço, não quer nada. Nós temos um índice de jovens obesos de uma forma estrondosa. Perseverança, ninguém quer perseverar, porque hoje quer tudo que seja instantâneo, e a internet em muitos casos ela vai te dar esse prazer instantâneo. A falta de resiliência pode comprometer a eficácia do sobrevivencialismo como uma filosofia de preparação para desafios reais. Desinteresse por habilidades práticas e valorização acadêmica desproporcional. Aqui eu quero fazer um ponto aqui. Quando eu falo de valorização acadêmica desproporcional, o nome já diz tudo, tá? Eu não tô falando aqui mal de academia, que você não tem que estudar. Em primeiro lugar, eu estudo muito, leio bastante, então o que eu posso falar para vocês é estude. Leitura, mas você vai entender dentro do contexto aqui que eu tô falando, tá bom? A geração Z, frequentemente criticada por sua falta de habilidades práticas, mostra uma preferência excessiva por uma educação acadêmica muitas vezes desvinculada da aplicação
prática. Enquanto o sobrevivencialismo enfatiza a importância de habilidades manuais, a geração parece mais inclinada a buscar conhecimentos teóricos sem aplicação prática tangível. Essa discrepância pode comprometer a adaptabilidade e a eficácia em situações adversas. Galera, eu me lembro da minha época, você também da sua época, que desde quando a gente era criança, os nossos pais já nos ensinavam a fazer algumas coisas dentro de casa. Os homens geralmente aprendiam a mexer com alguns equipamentos do pai. Por isso que eu vou te falar que eu tenho paixão por equipamentos, porque eu aprendi com meu pai. As meninas desde cedo, a mãe já ensinando ali a fazer um alimento, como fazer algumas tarefas de casa. Eu quero fazer abrir um parênteses aqui bem rápido, porque a internet é complicada. E quando eu tô falando, distribuindo essas habilidades, tanto para os meninos como para as meninas, eu não tô falando que a mulher, ela tem que ficar na cozinha e o menino tem que ficar em outro. Ou seja, não é disso. Eu estou falando a respeito de habilidades que foram passadas por nossos pais, entendeu? Então, não tem nada aqui falando que a mulher, o lugar dela é na cozinha e o homem tem que trabalhar. Não é isso. É porque a internet é complicada e a gente pontuar. Eu só estou falando das habilidades que nós aprendemos desde pequeno. Pega um jovem hoje, ele não sabe martelo no prego, ele não sabe parafusar nada, ele não sabe mexer com equipamento nenhum. Você pega uma jovem hoje, ela não sabe fazer uma comida, ela não sabe fazer uma tarefa simples dentro de casa. É disso que eu estou falando, essa geração. O desequilíbrio entre o conhecimento teórico e a aplicação prática é evidente em escolas e universidades, onde a ênfase muitas vezes recai sobre a memorização de informações em vez do desenvolvimento de habilidades práticas. Aqui é aquilo que todo mundo faz hoje, né? Ou seja, na nossa época era estudar mesmo, não tinha como correr. Hoje não tinha acesso à internet, na minha época não tinha nem computador. Hoje está tudo muito fácil. Hoje os jovens querem estudar simplesmente para fazer a prova e pegar o diploma. Eles não têm no pensamento que aquilo vai ser cobrado para eles futuramente. Ou seja, eles simplesmente decoram aquilo que eles querem para simplesmente fazer uma prova, pegar o diploma. Mas lá fora, no mundo mesmo, nesse mundo complicado, eles vão entender que não era bem assim. Então, por que muitos se destacam mais do que os outros? Porque tem alguns que levam a sério e outros não. Outros pensam que a vida sempre vai ser de oba-oba, e não vai ser. Porque a vida, ela bate e vai bater forte. Quando você cai lá fora e você saber que a realidade é totalmente diferente de dentro da sua casa, aí você vai compreender, tá? Gente, é complicado, isso aqui é sério, como eu falei, é um pouco polêmico, mas é necessário a gente tocar nesse assunto. A geração Z, por vezes, demonstra uma preferência por adquirir conhecimentos que não necessariamente se traduzem em competências tangíveis e úteis no dia a dia. Membros da geração Z, por vezes, mostram-se menos aptos em habilidades práticas essenciais, como cozinhar, fazer reparos simples em casa, orientação no ambiente natural, entre outras competências que são cruciais em situações cotidianas. É uma geração bem complicada. A imersão constante em ambientes virtuais, redes sociais e jogos online, também não estou falando aqui que isso é errado. Rede social, jogos online, de maneira nenhuma eu estou falando que isso é errado. Mas o que eu quero falar para vocês é que tem que existir um equilíbrio nisso tudo, né? O desinteresse por atividades ao ar livre, como acampamento, jardinagem, conserto de objetos domésticos, pode ser atribuído em parte à preferência por experiências digitais em detrimento das habilidades práticas do mundo real. Desafios na relação como autoridade e estruturas hierárquicas. A geração Z, muitas vezes rotulada como desafiadora em relação à autoridade, pode enfrentar dificuldades quando se trata de seguir estruturas hierárquicas. Até dentro de casa a gente vê isso. É cada cena que a gente vê, filho falando alto com a mãe, filho querendo bater na mãe, os filhos desrespeitando o seu pai. É isso, é essa geração que está chegando. A cultura do questionar tudo pode se chocar com a disciplina e organização necessárias para lidar com situações de sobrevivência. A resistência à autoridade pode, em alguns casos, minar a eficácia do trabalho em equipe e a capacidade de seguir protocolos em situações de emergência. Enfrentando a realidade do sobrevivencialismo. Ao abraçar o sobrevivencialismo, a geração Z precisa confrontar suas próprias limitações e superar obstáculos que muitas vezes surgem de suas próprias características. É isso aqui que eu estou falando. Quando realmente elas tiverem que enfrentar o mundão aí elas vão saberem, aí elas vão cair na real. Então isso aqui é muito interessante. O desafio está em equilibrar a conectividade tecnológica com a necessidade de habilidades práticas, a gratificação instantânea com a perseverança e a busca por conhecimento acadêmico com aplicação prática. Você está vendo que aqui existe um equilíbrio? É por isso que eu estou falando. Nada é ruim demais. É aquele velho ditado, né? O veneno pro remédio é somente a dose. Então é o equilíbrio que tem que ter. A eficiência do sobrevivencialismo como uma filosofia de vida dependerá da capacidade dessa geração de transcender suas características percebidas como limitantes. Vamos concluir.
Embora a geração Z seja frequentemente celebrada por suas inovações e mentalidade progressista, é imperativo reconhecer a abordagem às áreas em que essa geração pode enfrentar desafios. A relação entre a geração Z e o sobrevivencialismo, marcado por contradições, evidencia a necessidade de uma reflexão crítica sobre como essa geração se prepara para os desafios reais da vida. É uma geração que, como eu falei, só Deus para ter misericórdia, porque é uma geração muito fraca, né? Muito fraca psicologicamente. Você vê muitos jovens com problema de depressão. Por quê? Porque não aprenderam na prática. Um dia terão que aprender. E vai ver que o mundo não é um mundo tão simples. A vida, ela ensina muito. A gente que já tem um tempinho de estrada, a gente que já caiu, a gente que já se levantou, a gente que já tivemos desilusões, a gente que tem frustrações até hoje, a gente aprende a ficar mais, como eu posso falar, cauterizado por essas situações. Mas os jovens de hoje, eles estão sendo criados, abobalhados. Essa é a verdade. Beleza? Era um vídeo que eu achei necessário trazer para vocês nesse momento, tá certo? Espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram, se inscreva no canal, não vai gastar seu dinheiro, não gasta seu tempo, me ajuda muito. Dê o seu like, porque o YouTube entende que você tá gostando do conteúdo. Não esquece também do sininho das notificações, tá bom? Vou deixar o meu perfil aqui do Instagram na descrição desse vídeo. Vai lá e segue também o perfil. Valeu, galera. Tudo de bom sempre. Valeu, até mais e fui.